Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Braz e nós estamos aqui na IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Eu gostaria de aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, dê o seu like aí e nos ajude a fazer com que a mensagem, a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas. O tema que nós vamos abordar na ministração de hoje é sobre empatia, que é o dom que alguém tem de se colocar no lugar de uma outra pessoa, na dor, no sofrimento. E é isso, esse tema tão bacana e importante que nós queremos falar na ministração de hoje. Tá bom? Então vamos lá? Vamos à ministração. Vamos à palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura do versículo 5 a 10. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus então lhe respondeu, dizendo: Eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, eu sou um homem pecador, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, Senhor, sob autoridade, e tenho soldados à minha ordem, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E conclui no versículo 10: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Até aí, oramos. Pai, muito obrigado. Tua palavra está aberta mais uma vez neste culto de domingo, e assim também o nosso coração. Oh Pai, mais uma vez eu te peço, naquela oração de sempre, que eu diminua nesta hora e que tu cresças em mim. Pai, eu preciso da sua graça, da sua presença em minha vida para pregar a tua palavra. É sempre um desafio, Senhor. Independente da quantidade de pessoas que estão nesse auditório ou que ouvirão dessa ministração a qualquer tempo, o coração palpita da ansiedade, mas isso tudo é temor. Por isso, mais uma vez eu te peço, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração. Faz de mim a tua vontade e o teu querer, e que eu, com as minhas palavras, não atrapalhe aquilo que tu queres falar nessa tarde. E eu finalizo, Senhor, que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, e que a tua palavra possa gerar frutos em nós. É o que eu te peço. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos amigos e irmãos, nós vamos estudar e analisar hoje o texto relatado na passagem de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10, que conta a história de um centurião romano que foi até Jesus. Eu gosto muito dessa história, meus queridos irmãos, porque é uma história bastante conhecida, por uma boa razão. Porque essa história é um exemplo prático de fé e como a fé em nós deve ser aplicada. A história que
nós vamos analisar agora nos desafia a exercer um tipo de fé que até aquela data não tinha parâmetro de comparação, visto que até o próprio Jesus mesmo disse que ainda não havia visto uma fé como aquela. Então vamos analisar essa passagem. Quando a gente pensa num soldado romano, e deixa eu dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que gosto muito de história, e por gostar muito de história, eu sou um assíduo eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir um canal chamado History Channel, que fala de história. E entre as atrações daquele canal, muito conhecido, tem um documentário que fala sobre a ascensão e a queda do Império Romano. Então, quando passa pela nossa mente e pela nossa cabeça um soldado romano no tempo antigo, o que a gente imagina? Pelo menos é as cenas que o documentário relata. Soldados extremamente violentos, homens completamente sem alma, torturadores, pessoas capazes de torturar uma pessoa e levá-la à morte de cruz. Nós estamos falando aqui que lá na frente serão os romanos que vão executar a sentença, executando Jesus humano na morte de cruz. O que você pode imaginar do romano? Uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa sem alma, uma pessoa que não tem nenhum sentimento para com o próximo. É isso que a gente pode imaginar de um soldado romano. Mas acreditem, este centurião romano que nós estamos falando aqui não era um simples soldado. Ele simplesmente era o comandante de uma centúria. E uma centúria equivalia naquele tempo 100 soldados. E esse centurião aqui, então, comandava um quartel em Cafarnaum. E geralmente um pelotão de soldados romanos ficava numa cidade como Cafarnaum, porque cidades às vezes eram escolhidas de forma estratégica e definidas pelo Império Romano. E portanto, Cafarnaum era uma dessas cidades que tinha um pelotão, que tinha um quartel, devido à sua importância e à sua localização geográfica naquele tempo para o Império Romano. Então nós não estamos falando aqui de um soldado, de um simples soldado, nós estamos falando do comandante deles. Portanto, o que a gente pode esperar de um soldado romano? Alguém muito ruim, né? Alguém sem alma, sem coração. Mas não é isso que o texto diz. As Escrituras dizem que este centurião romano, e o Evangelho segundo Lucas dá mais detalhes sobre eles, Lucas 7, versículo 5, diz o seguinte, que ele era um benfeitor, ele era um homem bom, ele, inclusive, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 5, ele mandou edificar, meus queridos irmãos, uma sinagoga para os judeus em Cafarnaum. E esse homem tinha
tinha empatia para com as pessoas. É justamente sobre empatia que eu quero falar hoje, que é um dom que significa a capacidade de alguém se colocar no lugar de uma outra pessoa, como se estivesse vivendo a dor e a situação dessa pessoa. Isso que é empatia. E esse homem, contrariando as evidências, ele era um homem bom. E o texto diz então que ele chega para Jesus, versículo 5 e 6. E no versículo 5 diz que ele chega para Jesus rogando, procurando no dicionário uma palavra mais apropriada e que fica fácil da gente entender. Rogar significa implorar, suplicar humildemente. Então pensa aqui comigo, um romano suplicar humildemente por Jesus já é algo muito interessante, né? Mas o interessante é que romano não tinha religião que apontasse para Cristo. Os romanos adoravam muitos deuses, mas o texto é claro. Mateus 8, versículo 5, ele chegou para falar com Jesus humildemente. E o que ele pede para Jesus é o seguinte: Senhor, o meu criado está lá em casa e ele está paralítico e está atormentado, muito provavelmente cheio de espíritos imundos. E Jesus fala rapidamente para ele o seguinte, versículo 7: eu irei em tua casa e darei saúde ao teu criado. Irmãos, pensa aqui comigo. Esse homem comanda um pelotão de soldados romanos. Soldados romanos, tropas romanas que estão em Israel. Jesus era um homem comum, humilde, da plebe. Enquanto esse centurião era um oficial romano, comandante então de um pelotão de 100 homens. E ele então poderia aproveitar-se da condição cativa do povo judeu, e bastava uma ordem dele a um dos seus soldados que pudesse trazer o nosso Senhor Jesus até a sua presença. Mas ele não foi capaz disso. O texto bíblico diz que ele foi até Jesus, ao encontro de Jesus, para implorar e suplicar humildemente pelo seu criado. O criado era uma espécie de escravo. E portanto, analisando isso tudo, isso era incomum, meus queridos irmãos. Era incomum um patrão naquele tempo se preocupar com seus criados. Porque é mais ou menos como nos dias de hoje. É verdade que há raras exceções, mas assim como hoje, muitos patrões não se preocupam com o bem-estar dos seus empregados. Não estão nem aí, salvo raras exceções. Mas este centurião romano tinha a empatia, que significa a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a situação dessa pessoa. Portanto, esse homem é um homem diferenciado, e ele vai humildemente
até Jesus. Quando Jesus fala que, tá bom, eu vou na tua casa e darei saúde ao teu criado, sabe o que ele responde? Ele responde: não precisa, Senhor, não precisa. Versículo 8, ele diz o seguinte para Jesus: olha, em outras palavras, Senhor, eu sou pecador, eu sei quem eu sou, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas logo em seguida ele faz então uma declaração dizendo o seguinte: mas basta uma palavra sua, Senhor, basta uma palavra. E ele justifica: porque eu estou debaixo de autoridade, e sou uma autoridade, e eu tenho a autoridade para dizer a um dos meus soldados: vai, e ele vai, vem, e ele vem. Eu tenho autoridade para falar ao meu criado: faça isso, e ele faz. E aqui tem algo que enche o nosso coração e nos comove. Ele está dizendo para Jesus: a minha fé é suficiente para acreditar na sua palavra, Jesus. Eu sou pecador, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele sabia, meus queridos irmãos, diferenciar o que é autoridade e o que é poder. Parece duas palavras que têm o mesmo significado, mas não é. A autoridade pode ser dada a alguém, mas a qualquer momento pode ser tirada ou revogada. Poder não se tira. Quer um exemplo? Um policial devidamente fardado, com o seu apito, ele tem autoridade para se colocar diante dos carros e fazer com que o trânsito pare. Isso é autoridade. A profissão, o cargo, delegou a ele essa autoridade. Mas o poder não se tira. E o interessante é que esse centurião conseguia distinguir as duas coisas. Porque, citando o exemplo de um policial, ele pode até ter autoridade para parar um trânsito de automóveis, mas ele não tem o poder, e aqui que está a diferença, de parar um carro ou um caminhão desgovernado. E aqui há uma grande diferença de autoridade e de poder. E esse centurião conseguia discernir as duas coisas. E aqui é muito interessante que Jesus provavelmente deu uma palavra de cura, não precisou ir na casa dele. E ele tomou posse dessa palavra e confiou, sem ver, na certeza de que seu criado seria curado. E como foi? E na certeza de que o seu pedido seria atendido por Jesus. E foi. Ah, meus queridos irmãos, é muito interessante essa passagem, porque até esta passagem a fé não tinha um parâmetro de comparação. Eu comecei falando sobre isso, visto que Jesus conclui no versículo 10 dizendo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel
ou seja, nem mesmo entre os judeus, eu encontrei tamanha fé. Ou seja, era um romano, era um gentil, um estrangeiro, mas um exemplo de fé. Alguém que não tinha nenhuma dúvida do poder sobrenatural de Jesus para curar e expulsar espíritos imundos. E eu concluo, meus queridos irmãos, perguntando a vocês: como é que está a vossa fé? Como é que está a vossa oração? Será que basta uma palavra do Senhor para você confiar? Você tem alguma dúvida que uma palavra do Senhor Jesus hoje pode atravessar os oceanos? Quem sabe parar na América, ou atravessar toda a Europa e chegar à Ásia, para que um milagre possa acontecer na vida de alguém que você está orando, intercedendo por essa pessoa. Deixa eu te trazer as boas novas. Jesus pode fazer isso, basta você crer. Mas para isso você só vai precisar de uma coisa: pedir com humildade, pedir com coração. Tem um Salmos 51, versículo 17, que eu gosto muito, que está escrito o seguinte: Deus não despreza um coração humilde e quebrantado, obediente, manso. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma certa altura eu estava vendo um programa de televisão de uma suposta igreja evangélica brasileira, muito conhecida, que não é interessante por questão de ética citar o nome. E havia então um líder lá espiritual, e ele ensinava as pessoas a orar mais ou menos da seguinte forma. Ele dizia ao povo o seguinte: olha, vocês precisam cobrar a Deus. Vocês precisam fazer oração dando ordem, exigindo o cumprimento das promessas. Vocês precisam dizer que não aceitam tal situação. Ou seja, vocês precisam encostar Deus na parede. Ele precisa dar aquilo que você precisa. E as pessoas então, por ofertar a casa, o relógio, as joias, ou participar de ofertas e sacrifícios, se acham na condição de cobrar e exigir de Deus alguma coisa. Sabe, é a barganha, eu dou para receber. Mas o que nós aprendemos aqui? Não é assim. Não é assim que deve ser. Nunca deve ser assim. Deus não despreza o coração humilde, quebrantado. Sabe aquela oração que vem do fundo da alma? Quando você fala assim: Senhor, perdi minhas forças, eu não consigo mais, mas eu entrego tudo a Ti. Toma conta do meu coração, toma conta das minhas necessidades, dos meus anseios. É esse tipo de oração que nós devemos fazer. Foi essa oração que esse centurião fez. Essa mensagem também traz um desafio para a igreja. Será que nós temos
tido empatia pelas pessoas? Será que nós temos se preocupado com as pessoas? Quer uma definição de um genuíno cristão, de um verdadeiro cristão? Veja os frutos do Espírito Santo, se eles se manifestam na vida desta pessoa. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito são amor, e aqui nós podemos incluir a empatia, sabe, se preocupar com os outros, se colocar no lugar dos outros, lá em qualquer área. Os frutos do Espírito são a alegria, os frutos do Espírito são a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. Será que nós, como igreja, temos deixado esses frutos do Espírito se manifestar em nós? O que eu e você temos feito em favor dos escravos? Os escravos aqui simbolizam o criado, que aí se encontram os escravos das drogas, os escravos do alcoolismo, os escravos da prostituição, os escravos das enfermidades, os escravos das doenças da alma, da depressão. Pessoas que estão escravizadas e que precisam urgentemente ir ao encontro de Jesus. Será que nós, como igreja, temos tido o amor e a empatia por essa gente? Que esta empatia, que este amor pelas almas, que este dom de Deus, de sentir aquilo que os outros estão sentindo, possa fazer parte de nós como igreja. Essa é a nossa missão nessa terra. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. A cada ano que passa, e que eu vou ganhando mais idade, que os meus cabelos vão ficando mais brancos, eu nunca posso dizer que sei tudo. Eu estou constantemente aprendendo. Mas basta eu olhar a atitude de um jovem, às vezes dentro da minha própria casa, até de família mesmo, eu consigo perceber se essa pessoa tem empatia ou não tem, se tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, se preocupa com os outros. Sabe por quê? Porque muitas vezes isso começa a se manifestar na nossa juventude, sabe, a empatia para com os animais, a empatia para com os que sofrem, a empatia para com os que sofrem preconceito, a empatia por aqueles que estão sozinhos nessa terra. E esta história, meus queridos irmãos, fala muito sobre isso. Esse homem, esse centurião romano, não tinha nenhum motivo para se preocupar com o seu criado. Não tinha não. Pode ter certeza disso. Mas foi devido à sua atitude, à sua fé, de ir ao encontro de Jesus, que ele permitiu que seu criado fosse curado e liberto daquela situação. Que Deus possa nos dar este coração e essa atitude, tá bom? Nós vamos orar agora, vamos ficar de pé. É isso, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Nós temos
vivenciado um mundo de egoísmo. Nós temos vivenciado um mundo em que as pessoas não se preocupam mais com o próximo, cada um olhando para o próprio umbigo. Senhor, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não se preocupam com a igreja, com a manutenção da igreja, com a preservação da igreja. Senhor, nós estamos vivendo um tempo, Senhor, que os filhos não se preocupam com os pais, com o cuidado das coisas dos pais. Senhor, e muitas vezes a gente vai fazendo a avaliação para chegar à conclusão de que o que será de nós quando envelhecermos? Será que os filhos cuidarão de nós, ter uma empatia para conosco? Oh, Senhor, não adianta nós pregarmos para a igreja se isso não acontecer dentro da nossa casa. Oh, Senhor, nós não queremos deixar casa, bens, herança para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós queremos deixar esses valores de família, a empatia com os homens, a empatia com os animais, a empatia com os que sofrem, a empatia com a tua obra e com a tua missão. Faça isso em nós, faça isso em nós. Oh, Senhor, que essa mensagem possa nos ajudar a rever esses conceitos. É o que nós oramos e te pedimos. Amém.